Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 11 de setembro, Livro do Céu, volume 2, capítulos 19 e 20. No capítulo 19, de 6 de maio de 1899, Luísa procura Jesus entre os anjos. Esta manhã quase não se fez ver Jesus. Minha mente a sentia tão confusa que quase não compreendia a perda de Jesus. Naquele momento me senti circundada de muitos espíritos. Talvez fossem anjos, mas não sei dizê-lo com segurança. Enquanto me encontrava no meio deles, de vez em quando me punha a indagar, pois, quem sabe, talvez pudesse ouvir o hálito do meu amado, mas, por mais que fizesse, não advertia nada que indicasse que ali estava meu amado bem. Quando de repente, de trás das costas, senti vir um sopro doce. Súbito gritei: Jesus, meu Senhor! Ele respondeu: Luísa, o que queres? Jesus, meu lindo, venha. Não fique atrás das minhas costas, porque não posso te ver. Estive toda esta manhã esperando e indagando, pois talvez tivesse podido te ver no meio destes espíritos angélicos que rodeavam a cama. Mas não tive êxito, por isso me sinto muito cansada, porque sem ti não posso encontrar repouso. Vem para repousarmos juntos. Assim Jesus se pôs junto a mim e me sustentava a cabeça. Aqueles espíritos disseram: Senhor, quão rapidamente te conheceu, não pela voz, mas pelo sopro, logo te chamou. Jesus respondeu: Ela conhece-me a mim e eu conheço-a. Ela me é tão querida como me é querida a pupila dos meus olhos. Enquanto dizia, encontrei-me nos olhos de Jesus. Quem pode dizer o que senti, estando naqueles olhos puríssimos? É impossível expressá-lo com palavras. Os próprios anjos ficaram surpreendidos. Então, nesse trecho aqui é um relato, né, da Luísa ali buscando Jesus no meio dos espíritos. Ela está ali fora, né, do corpo, só na realidade mística, na realidade da alma. E ela faz os voos, né, de buscá-lo, de procurá-lo, quer encontrar ele de qualquer maneira. E ali entre aqueles espíritos ela, né, busca para ver se acha ele ali no meio, mas não encontra. E ela começa a chamar. E de repente ela sente um hálito atrás, né, um sopro atrás dela. E ela reconhece esse sopro, que é a dele. E pede para ele se aparecer de frente, que ela estando nas costas, ela não consegue vê-lo. E aí ele, né, fala: por quê? Né? Por que está me procurando? O que você quer? E aí ela fala, né, que quer ele, né, como sempre, ela quer ele. E aí, né, nesse meio aí, né, os outros espíritos ficam impressionados, né, com isso, e aí pergunta, né, quem que... Aí eles perguntam, né, Senhor, quão rapidamente te conheceu? Não pela voz, mas com o seu sopro, né? Eles ficam impressionados porque ele simplesmente soprou atrás dela e ela reconheceu que era ele. E estava, né, em espírito, e eles ficaram impressionados com isso, que ela não precisou escutar a voz dele para reconhecê-lo. E aí eles ficaram, né, querendo saber o que é isso, e ele fala, né? Ela conhece-me a mim e eu conheço-a. Ela me é tão querida como me é querida a pupila dos meus olhos. Então ali ele vai dizendo para os outros espíritos ali que ela é muito querida dele, né? Que eles são muito íntimos, né? Isso ali relata uma intimidade muito grande entre os dois, que é possível que ela o reconheça sem mesmo vê-lo, somente, nem apenas ouvir a sua voz, apenas um sopro ali, né? Apenas um sopro, um hálito ali que ele emite atrás dela, ela consegue reconhecer eles tão íntimos que eles estão. E isso causa uma, né? Os outros espíritos que estão ali naquele momento ficam impressionados. E realmente, né, se a gente imaginar que coisa, né, a pessoa ali ser tão íntima da outra que é capaz de reconhecer o sopro, né, por trás ali sem ver, isso é impressionante.
E no capítulo 20, que é de 7 de maio de 1899, da pureza da intenção e da verdadeira caridade. Enquanto no dia fiz a meditação, Jesus continuava a fazer-se ver junto a mim e disse-me: minha pessoa está circundada por todas as obras que fazem as almas, como por um vestido, e à medida da pureza de intenção e da intensidade do amor com o qual se fazem, assim me dão mais esplendor. E eu lhes darei mais glória, tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo o mundo, para fazer conhecer o modo como me honraram meus filhos e o modo como eu os honro a eles. Então, tomando um ar mais aflito, acrescentou: minha filha, o que será de tantas obras, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por costume e com fins de interesse? Qual não será a sua vergonha no dia do juízo ao ver tantas obras boas em si mesmas, mas manchadas por sua intenção, que, em vez de dar-lhes honra, com a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Por um momento, Jesus fez silêncio e eu pensava nas palavras que tinha dito. E enquanto as estava ruminando em minha mente, especialmente sobre a pureza de intenção e como, fazendo o bem às criaturas, as mesmas criaturas devem desaparecer, fazendo uma criatura com o mesmo Senhor e fazendo como se as criaturas não existissem. Jesus voltou a falar e disse-me: no entanto, esse é o caso. Olhe, meu coração é grandíssimo, mas a porta é estreitíssima. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, senão só as almas desapegadas, nuas e simples. Porque, como você vê, sendo a porta pequena, qualquer impedimento, ainda mínimo, isto é, uma sombra de apego, de intenção errônea, uma obra sem o fim de me agradar, impede que entrem a deleitar-se em meu coração. O amor do próximo muito agrada ao meu coração, mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só, sem poder distinguir-se um do outro. Mas aquele outro amor ao próximo que não está transformado em meu amor, eu não o olho como coisa que me pertence. Então, esse trecho aqui fala sobre a pureza de intenção e a verdadeira caridade, né? O verdadeiro amor, aquilo realmente que torna a criatura mais semelhante ao próprio Deus, a Jesus. E Jesus vem ensinando aqui a importância disso, né? Ele vai dizendo aqui que a pessoa dele, né, de Jesus, está circundada ali por muitas almas como se fossem vestidos. E à medida da pureza da intenção dessa, né, e da intensidade do amor. Então é a pureza da intenção e a intensidade do amor com o qual as criaturas realizam o que fazem, né, realizam as obras, assim dão mais esplendor. Então, quanto maior a intensidade do amor e quanto mais puro a intenção da criatura ao realizar as coisas, ao fazer as coisas, mais esplendor vai adquirindo e mais glória vai receber também, né? Porque esplendor recebe e também recebe glória, porque ao mesmo tempo que dá glória para Deus, né, por estar fazendo na reta intenção e no puro, na pura intenção e no amor intenso, também ao dar, né, receber esse esplendor também recebe glória, porque Jesus fala, né, eu lhes darei mais glória. Tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo mundo para fazer conhecer o modo como me honraram meus filhos e o modo como eu os honro a eles. Então, ao mesmo tempo que a criatura, ao fazer os atos, todos os atos, fazer com reta intenção e com amor intenso, com um amor imenso, grande, com todo o amor mesmo ali que a criatura é capaz,
ela não só honra a Deus, mas Deus também honra. Então é importante entender isso também, né? Que Deus honra também essas criaturas e no dia do juízo ele vai apresentar essas criaturas, vai apresentar esses filhos dele, vai apresentar essas obras para todos os demais para verem, né? Olha aqui o exemplo desses, olha o exemplo desses. Então imagina nós podermos estar entre esses que são apresentados como aqueles que honrou ao máximo nosso Senhor, honrou a divindade, honrou a Deus e rendeu glória para Ele e também recebeu a honra e a glória por, por ter se dado, por ter se assemelhado a Ele no máximo e com intenção pura e com amor intenso. E imagina se não, se o contrário, como é que vai ser desonroso, né, nesse momento que o tribunal lá vai ser um tempo, eu imagino que vai ser um tempo de honra e desonra, né? É aqueles que fizeram realmente ali em Deus as coisas, os atos foram feitos em Deus, receberão honras, e aqueles que fizeram por interesses próprios só receberão desonras, e terão ali expostos todos. Não será mais um juízo particular entre a alma e Deus, né? Entre a alma e Jesus, mas será um juízo público, onde todos verão todos, onde todos saberão de todos, de todas as coisas. Então imagina uma exposição assim para todo, para o universo, uma exposição da alma para o universo. Então, nossa, meu Deus. Então a gente tem que buscar humilhação quanto mais aqui. Então que aqui nesse mundo, nesse plano, nessa terra, que o Senhor possa nos humilhar aqui, nos purificar ao máximo mesmo. Que a nossa intenção seja realmente a mais pura em realizar todos os nossos atos, os nossos afazeres sejam assim na mais pura intenção de estarmos unidos com o Senhor, o máximo do máximo do máximo e com um amor mais intenso que nós conseguirmos, que Deus nos puder acumular de capacidade para a gente fazer tudo que a gente precisar fazer, para e tudo aquilo que realmente precisa ser purificado, que seja purificado aqui já, né? Que fique realmente aqui mesmo na terra, que nós não levemos nada de ruim para o julgamento, que lá só apareça, porque a gente, né, se deixando fazer essa purificação, se deixando fazer todas essas mortificações que são necessárias aqui ainda, né, vai acontecer, na maioria das vezes, vai acontecer entre nós e Deus, porque é muito interior. Embora muitas coisas possam acontecer no exterior, muitas, né, ele possa trazer para nós realidades de humilhações exteriores, mas não vai ser nada em comparação à exposição que vai acontecer no dia do juízo final. Então a gente precisa ter muito isso presente. E aí aquele, né, continuando aqui, ó, minha filha, o que será de tantas obras, mesmo as boas, feitas sem reta intenção, por costume ou com fins de interesse? Então imagina, né? Fazer aquelas coisas que é feita já no costume, porque eu já sou acostumada a fazer, ou porque tem interesses ali por trás, né? Interesses pessoais. Como não, né? Como que não será, né? Essas obras, né? Como que elas não serão expostas, né? Qual não será a sua vergonha no dia do juízo? É aquilo aqui, falando novamente sobre o juízo, a vergonha. Então, no dia do juízo, vão ter aqueles que vão passar vergonha, que vão passar humilhações, e tem aqueles que vão ser exaltados. Então, é importante nós sabermos disso aqui, para poder a gente ter presente, a gente precisa ter presente o dia do juízo, em tudo que a gente for fazer, porque ou nós estaremos recebendo exaltação, ou nós estaremos sendo humilhados. Então, aqui, né? Então, buscar essa humilhação aqui, já agora, enquanto nós estamos na consciência aqui, né? No tempo presente, porque esse é o tempo de nosso o tempo do plantio, o tempo do plantio é agora, o tempo do plantio. Lá depois vai ser a colheita, então que nós possamos plantar tudo que nós formos fazer mesmo, de atos, de praticar atos, seja do menor ao maior ato que formos fazer, seja com a mais pura intenção e com o amor mais intenso que nós pudermos. E aí ele continua, ao ver tantas obras boas em si mesmas, mas murchas por sua intenção, que em vez de dar-lhes honra, com a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Então, o que o Senhor olha
é a intenção com qual é feito as obras, a intenção, o amor, e não o tamanho da obra. Então isso é, nossa, meu Deus do céu, se a gente não considerar isso, né, agora nós vamos ter que considerar depois. E aí no final, ele ainda vai dizendo aqui, ó: olhe, o meu coração é grandíssimo, mas a porta é estreitíssima. Então, um coração imenso, um coração grandioso, que é impossível nós alcançarmos o tamanho do coração de Deus. Mas, para entrarmos nesse coração, a porta é estreitíssima, né? Então, não é só estreita, é estreitíssima. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, senão só as almas desapegadas. Então, só as almas que se desapegam de todas as realidades humanas, as realidades materiais, as realidades terrenas, é que são capazes de preencher o vazio desse coração tão grande, mas porém com uma porta tão estreita. Então, se a criatura não tiver esvaziada de tudo, ela não consegue entrar por essa porta estreitíssima. As almas precisam estar desapegadas, nuas e simples. Então tem que estar nua, nu de tudo, né? Nu de todos os apegos e simples, né? A gente é muito complicado, a gente complica as coisas, a gente complica todas as situações, as realidades, a gente vai complicando. A gente precisa entender a importância da simplicidade. Porque, como você vê, sendo a porta pequena, qualquer impedimento, ainda mínimo, isto é, uma sombra de apego, uma sombra de intenção errônea, uma obra sem o fim de me agradar, impede que entrem a deleitar-se em meu coração. Então, qualquer coisa. Então, a alma precisa estar nuzinha, a alma precisa estar totalmente desapegada, ela precisa ser totalmente simples para conseguir adentrar. Se ela carregar qualquer coisa, ela já vai ser um estorvo, já vai ser um entrave que vai impedir a entrada da alma naquela porta estreita. O amor do próximo muito agrada ao meu coração, mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só, sem poder distinguir-se um do outro. Mas aquele amor, outro amor ao próximo que está transformado em Mas aquele outro amor ao próximo que não está transformado em meu amor, eu não olho como coisa que me pertence. Então, aqui é o amor ao próximo. O amor ao próximo precisa ser um amor em Deus. Se não for um amor em Deus, por Deus, com Deus, ele não olha. Ele vê como algo que não pertence a ele, porque se não está nele, não pertence a ele, então ele não vai considerar. Ele vai desconsiderar esse amor. Então, tudo que nós formos fazer, toda a realidade do bem que nós fazemos ao próximo, ele precisa ser feito em Deus, porque se não for, ele não considera. Então, é importante também a gente entender isso que ele está falando. Então, isso aqui também está relacionado à intenção de fazer, de amar o próximo, de fazer o bem para o próximo, de desejar o bem para o próximo. Mas não precisa ser, não pode ser algo a partir de nós, tem que ser algo em Deus. Então, aqui também não só está a questão da reta intenção, né, da pura intenção, mas ali do amor mesmo, de revestido desse amor de Deus, esse amor de Cristo, que é puro, né, que a criatura vai entender que ela não ama por ela mesma, que as nossas forças humanas são incapazes de amar o próximo. Precisa ser em Deus, precisa ser nele, por ele, para ele, para que ele possa olhar e considerar: eis aí uma criatura que amou com o meu amor, uma criatura que fez com o que era meu. Aí ele vai ver, ele vai se encontrar nessas obras, ele vai se encontrar nesse amor. E só se encontrando nessas obras, nesse amor com que a criatura ama, é que ele vai se identificar ali e considerar. Do contrário, ele vai rejeitar. E a gente ter presente, né, é importante a gente ter presente essa realidade do juízo final, da exposição que todos passarão, né? Não vai ter ninguém que vai escapar dessa exposição. O juízo ali é para todos, para todos. O juízo particular é individual mesmo, é particular. Mas o final vai ser uma exposição geral, todos vão conhecer todos. Todas as obras vão serem expostas. Então, nós precisamos ter presente, se nós queremos, no dia do juízo, estarmos realmente ali sendo honrados por Deus ou sendo humilhados. Não por Ele, né, mas pelas obras mesmo, porque vão ser expostas as obras. Então, às vezes, aquelas obras maiores,
aquelas obras grandíssimas, aquelas obras belíssimas que aos olhos humanos são belos, são bons, mas que a intenção não era a mais pura e o amor também não era a caridade intensa, elas vão ser ali colocadas como rejeitadas por Deus. E para a pessoa será humilhação, será ali a desonra, como ele fala lá, né? Será ali uma vergonha. Então, que nós possamos buscar no dia, né? Assim, termos presente que o nosso dia seja ali um dia de juízo, né? Cada dia para nós sejamos esse dia de juízo, considerarmos esse juízo no presente agora, no momento que nós estamos realizando a obra, termos presente ali esse juízo de Deus, porque ali ele já está vendo, ali ele já está olhando e ali ele já está considerando. E então saber que tudo que nós fazemos, o olho de Deus, ao olho de Deus nada escapa, nada escapa, nada que nós fazemos escapa ao olho de Deus, nada, nem o mínimo pensamento que nós tivermos escapa ao olho de Deus, escapa à sua ciência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onividência, tudo está presente para ele. Então nada, uma vírgula, um grão de areia, nada escapa. Então a gente precisa ter muito isso presente. Não para a gente se vigiar, mas para a gente amar mesmo. Buscar ali esse cuidado ali de estar atento para amar, de estar atento para ser reta a nossa intenção, para ser pura a nossa intenção, estar atento. Atento é o que é importante aqui, de observar que esse juízo final, ele também, né, ter ele presente todos os dias da nossa vida, todos os momentos, em todos os atos que formos fazer. Amém, Fiat. Reescutando a meditação que eu fiz, aí me chamou bastante atenção essa relação do juízo final. Claro que a gente tem que desapegar de tudo, inclusive de ficar pensando no futuro, né? Do que vai acontecer, como que vai ser. Mas eu vejo assim que é importante para a gente saber, porque conhecimento, nós estamos vivendo uma realidade que a gente está entendendo que o conhecimento é que faz a diferença. Inclusive no livro do céu isso é bem explícito, que é o conhecimento das verdades, é o que realmente vai fazer ali, trazer esse crescimento, vai trazer esse amor por Deus e pelas coisas de Deus, é o conhecimento na verdade mesmo, né? Nós vivemos na verdade, não na ignorância. Então assim, se de repente não quiser ser considerado, tudo bem, mas eu vou expressar aqui. E aí eu lembrei da passagem, né, do juízo final lá de Mateus. Eu vou estar lendo aqui depois uma meditação que eu encontrei, que eu achei interessante, importante. Então lá em Mateus 25, a partir do versículo 31 diz: Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno,
destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então aqui, né, a gente já tem presente alguns exemplos ali de atos, né, que o Senhor vai relatando alguns atos que determinarão ali, né, que separarão as ovelhas dos cabritos, né, os redimidos dos condenados, que são as obras, muitas vezes, né, que a gente vê muitas pessoas falando, né, principalmente no meio protestante, relacionado à fé, que a fé justifica, né, porque o Senhor justificou na cruz. Mas a gente também sabe, né, e São Tiago deixa bastante claro que a fé sem obras ela é morta. E o quanto é necessário as obras. E aqui no texto que a gente medita hoje está falando muito dos atos, né? Que são as obras, os atos são as obras. E independente do tamanho, da circunstância, das características dessas obras, desses atos, ali o Senhor vai considerar, como ele está falando no segundo título, a questão da intenção pura, né, da pureza de intenção, que é uma intenção reta, e também, né, que está bastante estreitamente relacionado com a caridade verdadeira, né, o amor verdadeiro, o amor puro também, que é um amor puro, verdadeiro, que não é fingido, não é dissimulado, não é interesseiro. Então, isso que ele vai olhar. E aí eu vou pegar aqui o texto, o trecho que eu li, que eu achei bastante interessante. E eu achei importante porque assim que ficou muito martelando na minha cabeça a nós considerarmos, né, o juízo final de ver ali os atos, as obras, isso que o senhor está falando lá no trecho. Então nessa meditação que eu encontrei fala assim: o julgamento, e aqui está relacionado a como será o julgamento das almas segundo São Tomás de Aquino. E aí o texto diz assim, ó: o julgamento final das almas diante de Deus suscita medo, mas é uma realidade da qual ninguém pode escapar. As Escrituras, em várias passagens, indicam como isso ocorrerá. Entretanto, um santo que definiu com bastante clareza como será esse julgamento foi Santo Tomás de Aquino. Baseado nas Escrituras, em seu livro Sermão sobre o Credo, o santo explica tudo em detalhe. Isto muito ajuda as almas a se precaverem e se prepararem enquanto ainda estão neste mundo. O santo indica ainda como a alma deve se precaver e como a boa ação, confissão e a caridade são pontos de máxima importância para a alma estar sempre preparada. Eis a explicação do santo. Aí São Tomás diz, né? Julgar é função do rei. O rei que está sentado no trono da justiça, pelo seu olhar, dissipa todo o mal. Porque Cristo subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus como Senhor de todos, devidamente competente, evidentemente compete-lhe o juízo. Por isso, pela regra da fé católica, confessamos que virá julgar os vivos e os mortos. Isto também foi dito pelo anjo. Este Jesus, que do meio de vós foi elevado aos céus, virá também assim como o viste subir aos céus, para os céus. Devemos considerar neste juízo três coisas. Primeiro, a sua forma. A forma do juízo. Segundo, que ele deve ser temido. Então, esse juízo deve ser temido. E terceiro, como ele devemos nos preparar. Como para ele devemos nos preparar? Então, primeiro, a forma como acontecerá, como deve ser
é temido, como deve ser considerado e como deve ser se preparar para esse dia. No juízo, devemos ainda distinguir 3 elementos concorrentes, que é o juiz, que deve ser o julgador, e qual a matéria do julgamento. Então, quem é o juiz, quem deve ser julgado, que é a pessoa que vai ser as almas, e qual que vai ser a matéria, para a matéria ser julgada. Então, são os 3 elementos do julgamento. Cristo é o juiz, conforme se lê no livro dos Atos. Ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Pode este texto ser interpretado ou chamado de mortos os pecadores e de vivos os que vivem retamente, ou designados vivos por interpretação literal, os que agora vivem, e mortos todos os que já morreram. Ele é juiz não só enquanto Deus, mas também como homem por 3 motivos. Então aqui a gente vai explicar que Jesus, ele é juiz por 3 motivos, não apenas porque é Deus, mas também porque ele é homem. Então, primeiro motivo, porque é necessário aos que vão ser julgados verem o juiz. Como a divindade é de tal modo deleitável que ninguém a pode ver sem se deleitar, e nenhum condenado poderia vê-la sem que não sentisse logo alegria. Foi necessário que Cristo aparecesse só em forma de homem para que fosse visto por todos. Lê-se em São João: deu-lhe o poder de julgar, porque é filho do homem. Então, olha que interessante, que Jesus ele vai julgar como homem, não como Deus que ele é, mas também como homem. Então, ali ele fala, que se ele aparecesse como Deus, porque ele é tão deleitável, que quem o visse, ia se deleitar. Então, por isso a necessidade dele aparecer, juiz, sendo o homem que vai julgar, o homem Jesus. O segundo motivo, porque ele mereceu este ofício como homem. Ele, enquanto homem, foi injustamente julgado e por isso Deus o fez juiz de todos. Lê-se lá em João: a tua causa foi julgada como a de um ímpio. Receberás o julgamento das causas. Então, também o segundo motivo aqui, porque ele foi julgado injustamente. Então, agora é ele que vai julgar. E o terceiro motivo é para que os homens não mais desesperem, vendo-se julgados por um homem. Então, em vez de ser julgado por Deus, vai ser julgado por um homem. Se somente Deus julgasse, os homens ficariam desesperados devido ao temor. Mas todos verão um homem julgar, pois se lê em São Lucas: verão o Filho do Homem vindo na nuvem. Serão julgados os que existiram, os que existem e existirão, conforme ensina São Paulo. Convém que todos nós sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um manifeste o que fez de bom e de mal enquanto estava neste corpo. Olha aqui. Então, aqui os 3 motivos do julgamento. E aqui existem 4 diferenças, segundo São Gregório, entre os que devem ser julgados. Estes são bons ou são maus? Então, para separar ali o joio do trigo, para separar ali os cabritos das ovelhas, então haverá 4 diferenças. Entre os maus, alguns serão condenados, mas não julgados, como os infiéis, cujas ações não serão discutidas, porque, como está escrito, o que não crer já está julgado. Outros, porém, serão condenados e julgados como os fiéis, que morreram em estado de pecado mortal. Disse o apóstolo: o salário do pecado é a morte. Estes não serão excluídos do julgamento por causa da fé que tiveram. Então, interessante que dos que serão condenados, aqueles que não creram, aqueles que renegaram Jesus terminantemente, que não aceitaram a salvação, esses já estão diretamente julgados, porque está dizendo que o que não crer, lá em João está escrito, o que não crer já está julgado. Então, esses não passarão pelo julgamento, já estão julgados porque não creram, não aceitaram.
E outra parte dos condenados serão os fiéis que professavam a fé, mas que estavam em pecado mortal e não se arrependeram. Então, nossa, aqui é muito interessante isso aqui, saber, né? Aí isso aqui é em relação aos maus. Agora em relação aos bens, aos bons. Entre os bons também haverá os que serão salvos sem o julgamento, os pobres de espírito por amor de Deus, ou seja, aqueles que fizeram as suas ações, os seus atos de forma reta, de forma com reta intenção e com amor, com caridade verdadeira, com amor de verdade. Esses não serão julgados. Que maravilha! Lê-se em São Mateus: vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem estiver sentado em seu trono majestoso, sentar-vos-ei também sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, aqueles que passarem pelo processo de purificação, ou seja, de regeneração aqui já na terra, esses, né, já vão estar junto ao lado do juiz, como, né, ali como os 12, para julgar as 12 tribos de Israel. Será sentado do lado do trono da majestade, do lado do trono do juiz, para julgar também. Então, esses que foram regenerados já aqui em vida não passarão pelo julgamento. Isso é maravilhoso de saber, né? Estas palavras não se dirigem só isso aqui é em relação aos 12 que estarão sentados lá para julgar as nações. Essas palavras não se dirigem só aos discípulos, aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos, mas a todos os pobres de espírito, aqueles todos que se desapegaram. Caso assim não fosse, São Paulo, que trabalhou mais que todos, não estaria nesse número. Então, aqui é considerado também que São Paulo será um dos que sentará lá, fará parte o tribunal dos 12 lá. Então, esses 12 também é um número simbólico. Então, ele vai ser ali, né, feito ali segundo o que, né, que São Tomás vem explicando. Esses 12 estarão ali, aqueles que não, os bons que não passarão pelo julgamento, que já foram julgados, que já foram purificados aqui, que já foram regenerados, né, tiveram regeneração. Né? Então, aqui também dá para a gente entender que são esses os filhos da divina vontade, que estarão lá juntamente com os 12 apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel. Este texto deve, portanto, ser aplicado a todos os que seguiram os apóstolos e aos varões apostólicos. Eis porque São Paulo escreve: não sabeis que julgamos os anjos? Lê-se ainda em Isaías: o Senhor virá com senhores e com os príncipes do seu povo. Então, aqueles que, né, que estarão, que foram os Cristos aqui na terra, que foram os Jesuses aqui na terra, esses estarão com ele no julgamento, ali do lado dele. Outros serão salvos e julgados, isto é, aqueles que morreram em estado de justificação. Bem que tivessem morrido neste estado, erraram, todavia, em alguma coisa durante a vida terrestre. Serão por isso julgados, mas receberão a salvação. Então, aqui são os bons que serão julgados, serão aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, que foram salvos, que foram redimidos, mas que na sua vida, né, tiveram ali, não foram, né, não passaram pela purificação, não aceitaram passar pela purificação, não aceitou a cruz, né, tiveram ali, foram salvos, foram realmente redimidos, mas tiveram ali muita coisa ainda para ser purificada. Então, não foi totalmente regenerado aqui. Então, esses vão passar pelo julgamento. Todos serão julgados pelos atos bons e maus que praticaram. Lê-se na Escritura: segue os caminhos do teu coração, mas fica certo de que Deus te levará ao julgamento por causa deles. Deus citará no julgamento todas as tuas ações, até as ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos serão julgados pelos atos. Então, mais do que nunca, que esse parágrafo aqui está bem dentro, né, do que o texto de hoje. Os atos
que tem reta intenção, que tem pura intenção, e o amor puro, um amor verdadeiro, um amor, né, essa caridade verdadeira que Jesus fala. Então, serão todos esses atos, passarão ali pelo crivo, né? Serão julgados pelos atos. Então, é os atos que vão tornar esse julgamento, vai dar a substância do julgamento, serão os atos. Então, mais do que nunca, a importância dos atos, da reta intenção e do amor verdadeiro, da caridade verdadeira. Porque segue os caminhos do teu coração, mas fica certo de que Deus te levará ao julgamento por causa deles. Então, os caminhos pelos quais o nosso coração percorrer serão estes serão os elementos pelo qual serão julgados todos. E Deus vai citar no julgamento todas as ações dos que serão julgados. Todos os que serão julgados terão presente as ações, terão presentes os atos, sejam bons ou sejam maus, estarão todos explicitados para todos verem. Serão julgados também pelas palavras inúteis. Toda palavra inútil pronunciada por alguém, este dará conta dela no dia do juízo. Então, não só atos, mas palavras. Serão julgados por fim pelos pensamentos que tiveram. Lê-se no livro da sabedoria. Os ímpios serão arguidos a respeito dos pensamentos. Então, como a gente sabe que o ser humano peca por pensamentos, atos e palavras. Então, será julgado pelos atos, será julgado pelos pensamentos e será julgado pelas palavras. Maravilhoso isso. Meu Deus do céu. Precisa estar ali atento. Fica assim esclarecida qual a matéria do julgamento. Então, a matéria do julgamento é atos, palavras e pensamentos. Por 4 motivos deve ser aquele juízo temido. Então, por que temer o juízo final? Por 4 motivos. Primeiro motivo, devido à sabedoria do juiz, porque ele conhece todas as coisas, os pensamentos, as palavras e as ações. Já que, como se lê na carta aos Hebreus, todas as coisas estão nuas e descobertas aos seus olhos. Lê-se ainda na Escritura, todos os caminhos dos homens estão diante dos seus olhos. Então, nada é oculto a Deus. Nada escapa da sabedoria de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele conhece as nossas palavras. Os seus ouvidos estão atentos a tudo. Ouvem tudo. Conhece os nossos pensamentos. O coração do homem é depravado e impenetrável. Quem o pode conhecer? Eu, o Senhor, penetro nos corações e sondo os rins. Retribuo a cada um conforme o seu caminho e conforme os pontos... Saiu aqui o negócio. Eu, o Senhor, penetro nos corações e sondo os rins. Retribuo a cada um conforme o seu caminho e conforme os pontos dos seus pensamentos. Haverá também neste juízo testemunhas infalíveis, isto é, as próprias consciências dos homens. Segundo se lê em São Paulo, a consciência deles servirá de testemunho no dia em que o Senhor julgar as coisas ocultas dos homens, enquanto pelos pensamentos se acusam ou se defendem. Então aqui está dentro do primeiro motivo lá, né? Essa penetração que Deus tem em todas as coisas. A segunda realidade lá é devido ao poder do juiz. Então, primeiro, a sabedoria do juiz, agora o poder do juiz, porque ele é em si mesmo todo-poderoso. Lê-se, eis que o Senhor virá com fortaleza. Então, é poderoso também sobre os outros, porque toda criatura estava com ele. Lê-se, o universo inteiro combaterá com ele contra os insensatos. Ninguém há que possa livrar-se da vossa mão. E ainda, se subo aos céus, vós ali estáis. Se desço aos infernos, estáis lá também. Então, no segundo motivo, é o poder do juiz, aquele que pode tudo. O terceiro motivo é devido à justiça inflexível do juiz. Agora é o tempo da misericórdia, mas o tempo futuro é tempo só de justiça,
Por isso, o tempo de agora é nosso, mas o tempo futuro será só de Deus. Então, devido à inflexibilidade do juiz, devido à inexorabilidade do juiz, também precisa ser considerado esse juízo final. Lê-se: no tempo que eu determinar, farei justiça. O varão furioso de ciúmes não lhe perdoará no dia da vingança. Não atenderá às suas súplicas, nem receberá como satisfação presentes, por maiores que sejam. Então, não adianta chorar. O tempo é na terra, o tempo da nossa regeneração, o tempo da nossa conversão, o tempo, né, das pessoas se voltarem é enquanto está na terra. Depois já era. E o quarto motivo é que devido à ira do juiz. Então, não só a justiça inflexível, mas a ira também. Aparecerá aos justos doce e deleitável, porque conforme diz Isaías, verão o rei na sua beleza. Aos maus, porém, aparecerá tão irado e cruel que eles dirão aos montes: cai sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Esta ira em Deus não significa uma comoção do espírito, mas significa o efeito da ira. A pena infligida aos pecados, isto é, a pena eterna. A propósito disso, escreveu Orígenes: como serão estreitos os caminhos do juízo, no fim estará o juízo irado. Contra este temor, devemos aplicar 4 remédios. Então, existe lá 4 motivos de temer, né, de temer mesmo o juízo, mas existem 4 remédios para esses temores. O primeiro remédio é a boa ação, ou seja, os atos retos, os atos com intenção reta, com intenção pura. Lê-se em São Paulo: queres não temer a autoridade? Faz o bem e receberás dela o louvor. Então, faz com reta intenção, faz com amor verdadeiro e receberás o louvor das ações que fizerem. O segundo remédio é a confissão dos pecados cometidos e a penitência feita por eles. Na confissão deve haver 3 coisas: a dor interior, a vergonha das confissões dos pecados e o rigor da satisfação por eles. São essas 3 coisas que redimem a pena eterna. Então, um segundo remédio aqui é fazer reparação. Para nós é reparação. É se arrepender e reparar. O terceiro remédio é a esmola, que torna tudo puro, segundo as palavras do Senhor. Conquistai amigos com dinheiro da iniquidade, para que, quando cairdes, eles vos recebam nas tendas eternas. Que é o terceiro remédio. E o quarto é a caridade, quer dizer, o amor de Deus e do próximo, pois, conforme a Escritura, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, os 4 remédios aqui para não temer o juízo final é querer ser bom, né? Querer ser bom é a boa ação, fazer a ação reta, com reta intenção, reconhecer-se nada, reconhecer que não é nada, que sem Deus não é nada, descer do pedestal, ter ali uma consciência do nada, da miséria que é e do nada. O terceiro é dar, né? Aí ele fala aqui da esmola, que são essas obras de caridades, mas assim, a esmola que eu vejo que é esse dar, né? Esse estar, estar disponível para o outro, para que Deus quiser, para o que Deus quiser fazer na pessoa. E em relação à caridade ali é o amor. Então, esse, na verdade, como São Paulo até diz lá na carta aos Coríntios, o que vai sobrar de finalmente mesmo é o amor. Não existe as outras demais virtudes, todas as demais obras, tudo vai desaparecer depois no final e vai ficar o amor. Então, o que vai ser considerado. Então, o que ele orienta aqui? Amar, 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 amar. Fazer, então, como o texto de hoje fala lá da caridade verdadeira, então, amar verdadeiramente, e a gente só pode amar verdadeiramente em Deus, não tem como.
e fazer todos os atos na mais pura, na mais reta intenção. Então, se nós tivermos presente isso, do esvaziamento, tivermos presente desse esvaziamento que nós precisamos ter, desse nada, a consciência do nosso nada, fazermos todos os atos com a reta intenção de fazer tudo por Deus, com Deus, para Deus, e no mais puro amor que é dele mesmo, esse amor dele investido em nós, em todas as coisas que nós formos fazer, em todas as coisas que nós pensarmos, em todas as realidades que tivermos presente em nós, termos presente esse amor, que é o amor do próprio Deus em nós, então não tem juízo para nós, né? O juízo já está feito, né? E ter essa consciência. Eu achei interessante, importante esse texto e por isso que eu queria compartilhar. Amém, Fiat.